hoje que eu vou ter a honra de conhecer a minha conterrânea. Ela domina o Carnaval de Salvador. Eu acho que vai ser incrível. Não chore não, senão eu vou chorar também, por favor. Eu fui dar uma volta pelo Brasil para descobrir a história de 6 cantoras que, sem elas, eu não teria chegado até vocês. 6 mulheres brilhantes que abriram alas para o meu talento passar. Ai, gente, eu amo o poder que a música tem de nos transportar para outros lugares. Quando eu via música baiana, eu me imaginava na minha terra natal. É que eu nasci em Feira de Santana, mas quando eu tinha 9 meses eu fui morar na Paraíba com a minha avó e com a minha mãe. Aí, né, eu sou paraibaiana, que é para não dar confusão para nenhum dos lados. E é por causa da música que eu tô aqui hoje, na Bahia, para conhecer uma deusa maravilhosa, que é simplesmente a personificação da potência da arte e do som baiano. E com 15 anos ela já cantava no coral dessa igreja aqui em Salvador. E é a mesma idade que eu comecei a gravar meus vídeos e a postar no YouTube sem levar muita fé. E quem diria que eu estaria aqui hoje conhecendo a cultura da Bahia e ainda mais pelos olhos de uma artista tão maravilhosa como Margareth. Quando eu ganhei meu violão, né, aos 15 anos, eu comecei a aprender a tocar, filava aula direto para tocar violão, né, tanto que eu perdi 2 anos seguidos, né, minha mãe teve que arrancar as cordas do violão para eu poder voltar a estudar. Minha mãe era uma flor, minha mãe era uma figura assim que, com toda aquela simplicidade dela, inteligente, uma pessoa positiva, proativa, ela que ensinou a gente a sambar. A mãe de Margareth imaginou que estava abrindo caminhos para um ícone da música brasileira quando deu aquele presente a ela? Lued Luna é uma cantora e baiana, assim como eu e Margareth. Eu a convidei para contar como Magá atravessou a carreira dela. Eu acho que a Margareth influencia todas nós, assim. Eu que estou aqui, né, hoje falando, mas se você perguntar para qualquer outra cantora negra, baiana da minha geração, nenhuma vai se furtar em trazer Margareth como essa referência. Quando eu ainda morava na Paraíba, eu ficava louca pra ganhar o mundo e viver o meu sonho de ser cantora. E com 18 anos eu fui pro Rio investir na minha carreira. E com Margareth não foi diferente de jeito nenhum. Com a mesma idade, ela foi morar com amigos da mesma companhia de teatro que ela fazia parte e foi soltar a voz em musicais. E vocês já sabem, né? O talento dela gritou logo de cara. Na época eu já cantava na noite, né? Fazia teatro e cantava na noite. Saía do teatro e ia para os lugares onde eu cantava, né? Então, às vezes voltava de madrugada. São muitos desafios que a gente passa, mas que é pra gente aprender mesmo, sabe? E fazer valer a pena ter saído de casa. Então, hoje eu sinto uma extrema saudade da minha mãe, da minha irmã e tal, mas eu entendo que eu saí por um motivo muito maior, que eu amo, que é a música, é a arte. E aí, numa dessas, eu chego em casa, aí o Jorge falou, olha, passou uma pessoa aqui, chamada Djalma Oliveira, deixou essa fita aqui, tá te convidando pra você gravar essa música. Aí eu, pô, Faraó, não sabia nada da música, eu sabia isso. Eu disse, rapaz, eu não vou gravar isso aí não. Mas tudo bem. Aí comecei a ler. Deuses, divindade infinita do universo, predominante esquema mitológico. A ênfase do espírito original, eu fui desvendando o que tinha ali. Né, que era, na verdade, uma interpretação da criação pela ótica dos egípcios, né? E aquilo foi sabe, o sol, a lua. Quando eu terminei de ler, eu falei assim, eu vou gravar isso aqui. Mais de 20 anos depois, foi que eu quis saber que vendeu 100 mil cópias essa música, Faraó. O que eu tive de retorno foi de ter tido primeiro a ver minha voz, né, na rádio,
E foi o que atraiu, que eu fui contratada, né, pela Poligram, né? A história de Margareth me ajuda a entender que nem só de arte vive o artista, né? E entender sobre como ela desbravou mares muito além do Brasil. Me apresentei num projeto que tinha aqui, e aí foi quando o Daniel me viu, aí quis me levar lá para GG Produções, que era a empresa de Gil. O Daniel me chama lá e fala para mim, olha, o David Banner, senta aí que eu tenho uma notícia para você. Recebi aqui uma carta aqui do David Banner, de lá de Nova York, tá lhe convidando para você fazer parte da turnê dele. Eu olhei assim, ainda falei para Daniel, vai não sei aonde. Aí ele falou assim, é verdade. Ele disse, é verdade. Eu falei, porra, Daniel, não tem coisa melhor para você fazer, não, David Banner. Ele falou, é verdade. Aí me deu a carta, uma carta toda em inglês, né? Eu olhei para aquilo ali. Aí eu falei, rapaz, é mesmo? Ele falou assim, é. Olha, você diga a ele o seguinte, mande ele dizer o que é que eu quero, que é para eu cantar lá. Aí ele mandou esse recado para David Banner. Aí David depois me falou que ficou com medo de eu não ir. Talvez Margareth tenha sentido algo como eu senti quando artistas que eu admirava começaram a compartilhar minhas performances do YouTube. Imagina quando eu soube que Caetano Veloso repostou um vídeo meu. Foi uma escola para mim, né? Que nós fizemos mais de 70 shows pelo mundo inteiro. Eu pude ali conhecer grandes figuras da música internacional, world music, né? Eu participei de todos os grandes festivais de vários lugares do mundo. Festivais até que nunca tinha cantado artista brasileiro. Os artistas internacionais que eu gostaria de sair pelo mundo fazendo uma turnê. São muitos, mas na minha mente vem Alicia Keys. Acho que CZA, que eu amo, Macy Gray. Quando eu voltei do trabalho com o David, aconteceu uma mudança. Alguns momentos interessantes. Eu fui a primeira artista que fui entrevistada pela MTV. Quando chegou no Brasil, eu participei de alguns projetos assim grandes. Eu tive 3 clipes no Fantástico na época. O que mais me atraía na carreira e na trajetória de Margareth Menezes é que ela estava para além desse lugar estereotipado, né? Aquele lugar que já estava posto para uma cantora baiana, que era cantar o axé. Não era justo que tudo fosse axé music e não se visse o trabalho dos blocos afros e não se reconhecesse esse lado de onde vêm as coisas. Então, eu aí insisti com esse negócio, afropop brasileiro, que é do Ipapo. Mas é todo um estilo que mistura música africana e brasileira à linguagem do pop. Como diz Margareth, né? O abraço do computador com o tambor. É tipo um funk baiano, sabe? A linguagem mais ou menos que hoje a galera faz, o meu pensamento era daquele jeito. Então não condizia com a música comercial da época, né? Era como se eu fosse uma underground naquele momento, né? Um underground popular, mas era. Eu não tinha espaço dentro do carnaval e a gente começou a criar movimentos para isso, né? A parte comercial, a visão comercial, né, dos empresários e tal, a grande maioria eram pessoas brancas mesmo, né? Criou, assim, uma bolha, né? Uma bolha dos que tinham acesso e credibilidade, dos que eram credenciados por essa arquitetura e dos que não eram credenciados com essa arquitetura, mesmo tendo potencial artístico. Primeiro a gente começou a mexer na estrutura do trio elétrico, né? Começamos a convidar alguns artistas plásticos para fazer a apresentação, a plasticidade do trio elétrico, né? A gente não tinha dinheiro para fantasia de nada, aí eu dei essa ideia. Eu disse, já que é o seguinte, cada um faz a sua fantasia e vem do jeito que quer. Pronto, foi assim que começou os Mascarados. Eu nunca vivi nada parecido com isso, mas eu fico aqui, ó, onde ela desfila com o bloco Os Mascarados, imaginando toda essa energia. Eu acredito que ser uma artista baiana, nascer na Bahia, você traz para si a ancestralidade quase que de maneira inata, sabe? Quase todos os artistas baianos, sobretudo os artistas negros, as cantoras negras, traz no seu repertório essa necessidade de recontar uma história, né? De exaltar uma cultura. E o incômodo que existe às vezes de quando a gente fala dessa questão da negritude é porque antes a gente não tinha condição de falar.
Então agora a gente está tendo condição de falar, vai precisar de ter um pouco de paciência para ouvir sim. E aí vem essa geração nova, que aí nós começamos a ver algum movimento de mudança sim. Essa parada do racismo, do bullying, as pessoas começaram a compartilhar o que elas passavam e isso foi criando uma corrente, sabe? Um dá força ao outro, mesmo sem saber. Tanto ali mesmo me falando, tô com você porque eu já passei a mesma coisa e tamo junto. Isso é muito bonito, é uma coisa que me deixa muito feliz. Então hoje existe uma visibilidade, hoje começa a existir também a consciência do poder econômico disso, que é o que está fazendo mudar a cena. Então é necessário sim que as pessoas saibam que o valor das coisas que elas têm e como se potencializar, entender como é que funciona, sim, as máquinas da economia. E essa economia hoje que a gente começa a ver se solidificar, que é esse mercado o black money, isso existe, é real, e a gente tem que potencializar nosso povo em relação a isso. Tudo que eu conquistei dentro da minha carreira, nesse processo de ter um legado, foi com muita força, muito esforço, e reconheço também os meus antepassados como heróis na minha vida, que foram pessoas que sobreviveram a coisas terríveis para que eu pudesse estar aqui hoje, para eu poder viver. Gente, é hoje que eu vou ter a honra de conhecer a minha conterrânea. E eu tô super ansiosa e super nervosa porque eu também vou cantar com Margarete. Então, assim, falta bem pouquinho. Eu tenho muita coisa pra perguntar. E sabe aqueles segundinhos que duram pouco, mas parece uma eternidade? Olha, gente. Olá, tudo bem? Linda. Prazer também, viu, Agnes? Que coisa linda. E você é uma maravilhosa. Olha. Eu tava ansiosa, super nervosa. Eu tô muito feliz de voltar aqui na Bahia, porque eu queria saber o que sua avó representa pra você. Porque pra mim, acho que a mulher ela tem um papel tão importante na nossa vida, né? Eu tive duas vozes maravilhosas, né? Tanto a avó Maria, né, mãe de meu pai, que vinha do sertão, veio do sertão, né? E a mãe de minha mãe, vó Joana, né, que era de Ilha de Maré. Minha mãe vem de Ilha de Maré, a família toda de lá. Então, a família é uma família muito grande e fazia um movimento muito grande na ilha também. Então, ela era uma mulher muito ativa, né, na ilha. Parteira, parou muita gente. Parteira, rezadeira, parteira, rezadeira. E produtora cultural. Quando eu fiz 12 anos, a gente foi morar em Sousa, que é no sertão da Paraíba. E lá foi uma das cidades assim que eu sofri mais bullying, mais racismo. E eu sempre queria fazer de tudo pra eu me encaixar e ser igual às outras crianças. Quando foi no dia das crianças, eu fiquei, mãe, me dê um celular, me dê um celular, me dê um celular. E minha mãe chegou com um teclado pra mim. Que maravilha, Ao invés do que celular, ela mãe, me deu um hein? teclado. Imagine se ela tivesse me dado um mãe celular. massa. Ainda bem que ela me deu um teclado. Aí eu comecei a aprender as músicas assim, sozinha mesmo. Também passei por momentos assim na escola também, por causa de cabelo, né? Imagina, né? Ainda mais naquela época mesmo que você não tinha muito por onde recorrer. Não existiam nem as lutas, nem os questionamentos. Existia, mas era muito abafado, né? Quem abriu alas pra você? Eu acho que a minha geração assim teve uma coisa muito bacana, que foi a geração que veio anterior à nossa. Foi fantástico, até porque era justamente um momento de transição, né, que o Brasil estava, né? Então, a galera que botou a cara na tela, isso aí foi super importante. A irreverência e, ao mesmo tempo, o talento. Então, assim, o Brasil era inundado de possibilidades. E a minha geração bebeu tudo isso. Eu quero ouvir a história da nossa música, que a gente vai cantar hoje, Alegria da Cidade. Eu quero saber tudo sobre ela. Quer saber tudo sobre ela? Tudo sobre ela. Fofa. É uma música que fala de uma questão, claro, séria, de uma questão de enfrentamento, mas ao mesmo tempo ela diz o seguinte, que apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade. A superioridade mesmo em relação à maneira de você enfrentar as dificuldades da vida, não é a gente
ficar, sabe, a gente enfrentar e para vencer. Enfrentar para vencer. Eu tô muito feliz que a gente vai cantar ela. Poxa, que Mais massa. uma vez, muito obrigada. Oh, que Você ter agradeço, topado minha estar flor. aqui comigo Olha, hoje. linda. Você é muito especial. Que bom, viu? Você, pra mim, é uma referência, uma das maiores referências que eu tenho. Acho que não só pra mim, mas pra muitos outros artistas negras, mulheres. Acho que ter você como uma referência é a melhor coisa que poderia ter acontecido. De verdade. De verdade mesmo. Obrigado. Não chore não, senão eu vou chorar também, por favor. Obrigada. A minha pele de ébano é a minha alma nua, Espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. tem a plumagem da noite e a liberdade da rua. Minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. Será que você não viu, não entendeu meu toque? No coração da América eu sou o jazz, sou o rock, sou o rock, sou o rock. Eu sou parte de você, mesmo que você me negue. Na beleza do afoxé, ou no balanço do reggae. Eu sou o som da Jamaica, sou a cor da Bahia. Eu sou você, e você não sabia. Liberdade, Curuzu, Ale Palmares, sou eu, falei, sou eu. Nosso céu é todo blue, e o mundo é um grande gueto. E apesar de tanto, não tanta dor que nos invade, somos nós, a alegria da cidade. Apesar de tanto, não tanta marginalidade, somos nós, a alegria da cidade. Apesar de tanto, não tanta dor que nos invade, somos nós, a alegria da cidade. Apesar de tanto, não tanta marginalidade, somos nós, a alegria da cidade. A minha pele de ébano é a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. A minha pele de ébano é a Minha pele, alegria da cidade. Deus abençoe, viu? Abençoe, longa vida, sucesso, tá? Se cuide e tome conta de tudo que você produzir na sua vida, sabe? Tome conta mesmo, se apodere de todos os jeitos, viu? Ganhe dinheiro, entendeu? É isso aí, tem que pensar em ganhar dinheiro mesmo, não é só a gente, sabe? E vá pra frente, viu? Faça tudo que tiver aí no seu coração, né? Sendo uma pessoa de bem, isso que é importante. Viva a vida e curta. mulher, obrigada por existir, de verdade.